Olá, para falar para vocês de psicanálise e psicomotricidade, eu escolhi pegar o tema do diálogo tônico e cinético, da melodia mãe-bebê, para explicar bastante qual é a relação entre psicomotricidade e psicanálise. Bom, vamos começar com um videozinho. Esse vídeo mostra a interação entre mãe e seu bebê. E vocês vão ver logo a seguir que são duas filmadoras que mostram ao mesmo tempo o rosto da mãe e o do bebê. Vocês veem que entre a mãe e o bebê há todo um jogo, toda uma brincadeira. A Zoe boceja, a mãe diz, tá cansadinha, teve um dia agitado, ou seja, traduz o que a criança mostra. E mostra todo o seu carinho, você é minha fofura, e a Zoe ri. E realmente a gente percebe que a criança interage e reage com a fala, com a conversa, com o rosto da mãe. O que surpreendeu mais na pesquisa foi que mesmo a criança com 2 meses é capaz de provocar reações na mãe. Por exemplo, Zoe sorri e a mãe responde com sorriso. Então, essa relação mãe-bebê é uma relação muito precoce e que é importante para a inauguração do sujeito. Vocês vão ver logo a seguir uma outra experiência de um bebê com seu pai. Vocês vão ver que no início existe a inter-relação do mesmo jeito que a mãe da Zoe com a Zoe. Mas é dada ao pai a instrução de esconder o rosto. E vocês vão ver como que esse bebê alegre fica desarvorado. Ele perde o pé da situação. É como se não tivesse mais a referência da presença do afeto do pai através do rosto, da mímica, do gesto, do olhar do pai para ele, reconhecendo ele como sujeito. É como se esse bebê vivesse um abandono. E vocês vão ver como que é importante, logo na retomada do olhar do pai, do rosto do pai vivo diante de seu filho e da conversa, desse diálogo tônico cinético, como o bebê volta a ficar risonho, alegre e tranquilo. Bom, esse exemplo desse filminho é para que a gente possa... Ai, veio depressa demais, vou voltar, tá? Vou voltar para Vallon, né? Segundo Vallon, as experiências mais satisfatórias são as feitas com as pessoas e não as realizadas na manipulação de objetos materiais. Por exemplo, Piaget fala do interacionismo e Vallon fala mais de uma inter-relação. Ele diz que a criança cria um sistema de comunicação com a mãe através de movimentos, gestos, mímicas, numa linguagem expressiva, com modulações de tonos e das atitudes em que se revela o precoce interesse da criança pelo humano. É esse o diálogo tônico-cinético. Diz Vallon que as emoções não são uma linguagem, mas constituem sistemas de expressão que abrirão o caminho para a linguagem da criança. Elas têm função de comunicação através do tônus, do gesto, das posturas mímicas e, sobretudo, das atitudes, e facilitam uma unidade de atitude e consciência que é necessária para o intercâmbio intelectual. Diz Vallon que é quando a criança para
o movimento, que ela pode ter um insight, que ela pode compreender, que ela pode avançar nos processos inteligentes. A Júlia Guerra se baseou nos estudos sobre tônus de Vallon e ele criou a expressão diálogo tônico, um diálogo que é o prelúdio do diálogo verbal e que foi retomado em psicomotricidade, acrescentando-se o termo cinético, que se refere à expressividade dos movimentos, que se expandem ou inibem também. Bom, chegando na psicanálise, Melanie Klein nos diz que muitos detalhes da conduta dos bebês podem parecer enigmáticos, porque a incapacidade do bebê falar nos coloca diante de um obstáculo de comunicação. Mas é possível apreender esses elementos da comunicação do bebê por meios distintos dos linguísticos. Diz ela que nós temos que ter com os bebês uma estreita empatia, baseada num estreito contato entre nosso inconsciente e o inconsciente dos bebês. Lebovici nos diz: o bebê faz de sua mãe uma mãe, ou seja, porque ele a investe, mesmo antes de percebê-la como um outro, uma pessoa, que ele a investe de amor, que essa mãe adquire a função e o papel materno. Então o bebê confere para a mãe a sua identidade materna. Esse bebê necessita ser narcisado pela mãe, através do olhar, do toque, da carícia, do gesto e da mímica. Ele é embalado pela voz e pela palavra. Vejam que há uma diferença entre voz, que tem a melodia, e a palavra, que tem a significação, os símbolos. E o bebê é tranquilizado pela presença olfativa da mãe. A mãe, por sua vez, introduz seu pensamento e seus afetos nos cuidados maternais. Trata-se de um verdadeiro banho de afeto psicocorporal. O Winnicott nos diz: o bebê no seio olha o rosto da mãe. O que é que ele vê? Ele vê o que a mãe expressa, através do próprio olhar dela, do rosto dela. Ele vê aquilo que ela experimenta na relação com o seu bebê. Esse reflexo, então, é apreendido pelo bebê como uma espécie de espelho. Então, o primeiro espelho para o bebê, para a identidade do bebê, é o rosto da mãe, nos dias do Winnicott. Ainda continua esse autor: no olhar da mãe, o bebê se vê como sujeito nascente. Se ele pudesse dizer, falaria algo como: quando eu olho, ela me vê, portanto, eu existo. Posso, então, ser capaz de olhar e ver. Olho criativamente, projetando algo meu e também podendo perceber a realidade. É o que o Winnicott chama do bebê entrar em contato com a realidade, com a ilusão de que ele a cria. Então, quando um bebê é carregado e tratado de modo satisfatório, ele supera algumas das ansiedades primitivas. Primeiro, a de queda e, em seguida, a de desaparecer. É isso que dá para o bebê um sentimento de apoio, usando um termo da psicomotricidade, de contenção. Além disso, a mãe apresenta para ele os objetos. E o objeto lhe é apresentado de tal forma que permite que ele tenha a ilusão onipotente de que o objeto é criação dele mesmo, um objeto subjetivo. A mãe, aos poucos, vai desilusionar o filho, mostrando a realidade, frustrando-o, e ele vai reconhecer o objeto da realidade. É aí que o bebê
começa a trilhar o caminho da constituição do self e a perceber constituir o outro. Diz doutor, na relação, o bebê busca preencher sua falta, através do outro, de duas maneiras. Primeiro, através da substancialidade, da materialidade, dos objetos espaciais de intercâmbio, por exemplo, o alimento e o excremento. São os cuidados da mãe com o bebê. O bebê está sujo, quer ser limpo, com fome, quer ser alimentado. Mas existe também um contato através da sutilidade, da possibilidade de encontrar o objeto já com algum distanciamento do corpo a corpo direto, entrando no que o doutor chama de um circuito mais longo do desejo, que está em busca de se satisfazer. O que é, então? É toda a sutilidade das percepções que permitem o intercâmbio através do olfato, da audição, da visão e, sobretudo, dos sons das palavras e do olhar. O toque, com as suas modalidades de carícia, ao contrário, transformando-se em golpes, se inscreve num registro justaposto de substancialidade e sutilidade, porque ele atesta pouca distância do corpo. É aí que o trabalho do psicometricista tem que ser bem claro. Ele não vai cair num circuito curto do corpo a corpo, num circuito curto do desejo com seu cliente, porque senão ele não vai lhe trazer traduções simbólicas que permitam que a criança ou adulto, ou até mesmo idoso, adolescente, tenham novas traduções do seu inconsciente e encontrem estratégias relacionais melhores para estar em relação com o outro. Bom, doutor então propõe que mesmo num circuito curto do desejo, do contato corporal, já há uma possibilidade simbolígena da relação, porque a relação se situa na ordem da linguagem, no coração a coração, como diz doutor. E é aí que se cria a imagem inconsciente do corpo. Nessa imagem inconsciente do corpo, há uma estruturação paralela do esquema corporal, mas ela é a inscrição dos desejos, e nela se inscreve todo o vivido relacional. Uma espécie de síntese viva das experiências emocionais que são memorizadas no inconsciente durante todo o percurso da libido, durante toda a constituição do sujeito. Então, o bebê percebe o mundo em torno de si e responde a ele em função das palavras que ele escutou ou dos atos que ele observou. O comportamento expressivo do bebê é um modo de apelo ao adulto com gritos, mímicas, que nem sempre são compreendidos como uma demanda. Cabe ao adulto traduzir, decodificar esses ícones, sinais, índices, símbolos da conduta do bebê para poder atender, por exemplo, a um desejo de presença, de afeto, que vai reassegurar e tranquilizar o bebê. Diz Regina Morizot, psicomotricista do Rio, na base das primeiras comunicações e dos primeiros intercâmbios com valor de linguagem está o diálogo tônico, que constitui o prelúdio da comunicação verbal. A modalidade desse diálogo passa pelo corpo, pelas modificações sutis do tônus, da mímica, do ritmo. Inicialmente, o bebê se comunica através de suas necessidades e satisfações. Mas logo, um estado de necessidade cria uma fonte de tensão, com o aumento do tônus, e se acompanha de uma situação de desprazer.
O bebê chora, grita, ruboriza, sacode os braços e as pernas. É a hipertonia do apelo. Apelo ao outro, busca, demanda pelo outro. A presença da mãe já age como um estímulo para as respostas do bebê, porque ela decodifica e satisfaz as necessidades do seu filho. A tensão corporal é aplacada pela satisfação. Essas alternâncias tônicas, então, do apelo e da satisfação, são significadas pela mãe no campo da linguagem. Lembrem-se lá da mãe falando com a Zoe: nossa, você teve um dia agitado hoje. É esse simbólico da linguagem que a mãe traz para o bebê poder evoluir, crescer. Nos diz Núria Frank, que é uma psicomotricista espanhola, a trama das reações tônicas provocadas pelas diferentes excitações, conjugadas com a tonicidade das pessoas que cuidam do bebê, constituem a base da organização tônica. Então, uma pessoa tensa, ansiosa, não vai ser tranquilizante para um bebê. Já uma acolhedora com um tônus eutônico vai ser uma pessoa que acolhe um bebê de um modo muito tranquilo. E que existe, então, uma trama de reações tônicas daquele próprio bebê que vai dar, então, o tecido da vida afetiva. Vai integrar e organizar as funções que põem o bebê em contato com o outro. O diálogo tônico é o primeiro organizador da pessoa, segundo Núria. A partir do tônus, então, da atitude, da postura, surge a comunicação com o outro. Um gesto mínimo, uma mudança postural matizada, uma direção do olhar, movimentos físicos mínimos, quase imperceptíveis, podem gerar manifestações psíquicas expressando-se em ação. Bom, continuando então. O tônus, fonema básico da linguagem não verbal, pode mudar o conteúdo de uma mensagem verbal ou não verbal. Por exemplo, uma pessoa que diz que está alegre, o tom de voz e o significado das palavras contradizem, por exemplo, com uma postura totalmente fechada, tensa, inibida. Há aí uma dupla mensagem e a gente realmente não vai acreditar no que a pessoa está dizendo. Bom, então, para terminar, a gente percebe que essa comunicação, esse diálogo mãe-bebê que os vários autores relatam com a peculiaridade de sua abordagem, constitui para a psicomotricidade uma verdadeira melodia, uma linguagem pré-verbal, de tipo analógico, antes da digitalização das palavras. Ela é constituída por ícones, índices, símbolos, que permitem a primeira produção dos processos inconscientes na relação afetiva mãe-bebê. E é nessa linguagem psicocorporal que a psicomotricidade encontra o seu meio de ação. A relação do psicomotricista com o seu cliente vai ajudar que a pessoa consiga traduzir melhor seu inconsciente e possa encontrar relações melhores com novas estratégias de contato com o outro.